Meu nome é Liuda, tenho 26 anos, esta é minha filha Arina, ela tem 3 anos. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe me deixou em um orfanato. Quando a Arina nasceu, eu tive depressão pós-parto. Aconteceu que minha mãe sofria de esquizofrenia. Bem, minha mãe era muito, por causa da doença dela, muito emocionalmente distante, como se estivesse afastada. Ela sempre dizia, eu não te amo, eu não te queria, você é indesejada. Em certo momento, um padrasto entrou em nossas vidas. No início, tudo ia bem, mas depois ele passou a me maltratar, diferente da minha irmã. Ela começou, bem, até a rir, como se por causa da doença dela, isso tudo fosse engraçado para ela. E eu me lembro claramente que eu chorava muito, gritava mamãe, mamãe, e ela, bem, ela ria. Bem, no geral eu queria atenção. Comecei a me comportar muito mal, passei a fugir de casa, roubar dinheiro, me envolver com más companhias. No geral, eu matava a aula, não estudava. Bem, de todas as formas possíveis, eu tentava chamar a atenção para mim. Uma assistente social da escola disse, vocês não conseguem lidar com ela, assinem a renúncia. Depois disso, fui levada imediatamente para um abrigo. No abrigo, fiquei lá até o julgamento. Quando aconteceu, meu pai foi junto e disse que também estava abrindo mão de mim. Ele disse isso e os dois perderam os direitos parentais. E foi aí que eu fui para o orfanato número 8. Você falou com sua mãe sobre esse momento? Ela me disse, você é ruim, não dou conta de você. Como alguém diz coisas tão horríveis? E o pior é que ela não dizia isso num momento de raiva. Ela falava como se fosse algo normal, do nada, sem motivo. Eu não te queria, eu não preciso de você. Tipo, por que você nasceu, afinal? Era assim, era isso que acontecia. A filha mais velha, ela queria. Ela sempre dizia isso, até quando eu já era adulta, já tinha saído do internato. Ela falava assim, eu só queria a Ouka. Tipo, você não era necessária pra gente. Sim, foi muito difícil pra mim no orfanato, principalmente no começo, quando eu acabei de chegar lá. Eu sentia que meu mundo tinha desabado, que eu tinha ficado completamente sozinha, que eu realmente não era necessária pra ninguém. As crianças eram muito cruéis, havia uma espécie de trote violento lá. Esse abuso entre os internos era muito forte. Senti isso logo no início. Podiam me xingar, humilhar e até usar força física. Eu carregava uma mágoa enorme contra o mundo inteiro. Chorava muito e não conseguia dormir. Sentia raiva da minha mãe e do mundo. Era como se todos fossem culpados. As pessoas eram culpadas, a vida era culpada, Deus era culpado. E depois, aos poucos, eu fui me acostumando. A gente se acostuma com tudo, tanto com o ruim quanto com o bom. Minha irmã me levava para passar os fins de semana com ela. Ela era um pouco mais velha. Naquela época, quando fui para o orfanato, minha irmã já tinha 18 anos. Então eu ia para casa, para o lugar onde vivia a minha vida toda. Eu também ia visitar minha mãe, sim. Nada. Eu perguntava para ela se talvez ela pudesse me levar de volta, tudo isso. Mas ela sempre dizia que não ia mais me levar para casa. Era difícil voltar para casa sabendo que você tem uma mãe, mas que ela mesma te rejeitou. Eu acho que já sofri 11 anos sem amor de mãe, e aí ainda me trataram como se eu fosse um cachorrinho. Você não é necessária, nunca foi necessária, então vai e vive no orfanato. Que cuidem de você lá, que te criem e te acompanhem por lá. Sim, aos 16 anos me formei e entrei em um curso técnico na área de serviços. E então fui morar com a minha mãe. Não tinha outro lugar para ficar, não tinha outra saída. Foi horrível. Eu estava com muita raiva dela. Eu me comportava assim, agora eu entendo, claro, era mágoa, raiva, uma certa agressividade. Eu só tinha uma pergunta, por que você fez isso comigo? E eu realmente fui muito ruim com ela. Eu podia até gritar com ela, como se estivesse me vingando por aquele tempo que eu... E sabe, eu tentava provar para ela que eu tinha sofrido. Eu conheci meu marido no ano novo, e praticamente logo depois, em 9 meses, já estávamos casados. Foi tudo muito rápido. Bem, eu só queria fugir e encontrar alguém que fosse me amar. Então, depois de 4 anos, eu engravidei da minha filha. Eu estava muito feliz, mas perto do parto, não sei se eram os hormônios ou outra coisa, comecei a me preocupar muito. E se eu não amar minha filha? Eu não tive uma mãe boa, então pensei que eu também seria assim, que talvez não amasse. Meus medos se confirmaram, eu dei à luz. No começo parecia que tudo estava bem, estava tudo bem. Depois, minha filha foi diagnosticada com pneumonia no pulmão direito. Em casa, ainda houve uma situação difícil, que acredito ter impulsionado tudo isso. Arina, ela tinha acabado de nascer, precisava ser alimentada. Mas por causa dessa pneumonia no pulmão direito, ela dormia o tempo todo.
e não dava para acordá-la. Eu queria alimentá-la, mas ela não acordava. Eu entrei em pânico, comecei a chorar. Corri e chamei a enfermeira. E aí ela veio. Que tipo de mãe você é? Você não consegue alimentar seu próprio filho. Até uma gatinha ou uma cachorrinha conseguem. E você não consegue. Pois é, eu parei de dormir, parei de comer. Sim, eu fiquei com medo de cuidar da minha filha. Parecia que eu fazia tudo errado, absolutamente tudo. Parecia que eu a colocava errado na mesinha, que eu tirava a blusinha dela do jeito errado, que eu segurava ela no colo do jeito errado. Eu nunca pensei em machucar o bebê, mas eu sentia isso. Ela me parecia grande demais. Por algum motivo, não a via como um bebê. Parecia que já entendia tudo e fazia de propósito para me irritar. O mais difícil era alimentá-la, porque ela, dormia o tempo todo. Eu ficava sentada com a bico da mamadeira assim, segurando, podia ficar 1 hora e 40. Isso me deixava muito irritada. Eu podia simplesmente jogá-la contra a parede aqui, ou podia colocá-la no berço. E tudo isso foi se acumulando dentro de mim. Então, eu podia gritar de um jeito quase selvagem, sabe? Podia até cair no chão. Era esse o meu estado. Eu segurava ela nos braços. Ela não queria comer. Eu não queria... Não é que eu quisesse largar, mas só soltar, sabe? Só para que ela já... Vai. Eram pensamentos obsessivos, assustadores. Tipo, se eu não alimentar ela, se ela não comer... Então ela vai morrer. Que eu vou acabar sendo levada para algum lugar. Que eu mesma vou achar que fui eu quem fez mal para ela. Que eu não alimentei ela. Eu me culpava, no geral. Eu dizia, eu sou uma mãe ruim, eu sou igual à minha mãe, eu não sirvo para nada. Como se eu fosse arruinar a vida do meu filho. Lembro que uma vez fui a uma livraria e lá tinha isso, aqueles livros, meu primeiro ano, algo assim, álbuns, sim. E eu nem quis pegar, porque pensei que sou uma mãe horrível. O que eu vou preencher lá? Ainda na maternidade, li sobre a síndrome do bebê sacudido. E isso também me deixou muito nervosa. Enfim, se um bebê pequeno se sacudir forte assim, ele pode ter uma concussão. E eu tinha tanto medo disso. Lembro que balançava ela nos braços. E ela também não dormia. E aí eu fiz assim, de repente só. E ela dormiu. E eu comecei a ler na internet. Pensei, pronto, estraguei minha... Bom, é isso. Eu achava que só estava fazendo pior para a própria criança, estando perto dela. Eu não queria viver. Parecia que, pronto, minha vida acabou. E eu queria acreditar em tudo de novo. Era assim. Com meus sentimentos eu só podia compartilhar com a minha irmã, porque ela, era mais fria emocionalmente. Fria, mas mesmo assim ela sempre me escuta, sempre. Bem, ela tenta ajudar, com mais ninguém, sabe? Não. Meu marido não percebeu, pois também estava passando por isso. Foi estressante para ele, já que se tornou pai pela primeira vez. Também foi assustador para ele, então acabou não prestando muita atenção ao meu estado. Eu tenho certeza de que ele até hoje não entendeu o que aconteceu naquela época, se realmente aconteceu alguma coisa, se foi mesmo isso, o fato de a minha mãe ter me rejeitado, a falta de amor dela por mim, a não aceitação, o fato de ela não me querer. Isso influenciou muito na minha depressão pós-parto, porque eu também, de imediato, não conseguia aceitar minha filha. Não tinha amor, eu sentia uma certa pena, como se ela também tivesse passado por isso. Numa situação dessas como eu, praticamente assim, foi tudo muito repentino, como se fossem os hormônios, não sei, ou o estado emocional, ou talvez o verão. Eu comecei a sair mais, a passear mais na rua, passei a conversar mais com outras mães, passei a compartilhar mais o que eu estava sentindo. Eu mesma sentia vontade de contar o que tinha acontecido comigo. Era como se quando eu dividia com alguém, eu me sentia melhor. Quando a Arina fez 6 meses, eu já... acho que até completamente, eu realmente consegui me libertar disso. Я как-то стала прям вообще... Eu comecei a olhar para ela e não conseguia parar de admirar. Não conseguia parar de beijar. Não conseguia parar de sentir carinho por ela. Naquela época, chegou um período em que eu queria estar com ela o tempo todo. Só com ela. Em todos os lugares comigo. Eu não queria entregar ela para ninguém. Que alguém cuidasse dela, só eu. Eu queria carregá-la no colo. Abraçar. Beijar. Minha mãe amava muito a Arina. Sabe? Assim. Para mim, foi surpreendente ver que ela realmente admirava, sentia pena, carregava no colo, ela se aproximava de nós, ajudava com a bebê. Para mim mesma, como adulta, claro, era doloroso. Por isso, eu perguntava para ela, sabe, por quê? Por que você não me amava assim? Posso dizer que, às vezes, minha mãe parecia voltar a si, sair daquela doença dela. Isso acontecia muito raramente. Ela se tornava como se fosse uma mulher comum. Ela até podia chorar, pedir perdão.
Mas isso aconteceu, acho que uma vez só. Mas aconteceu sim. Agora eu já deixei essa mágoa dela para trás. Agora já não existe mais esse ódio nem agressividade. Isso já não tem mais. Eu entendo que ela, bem, tinha uma doença mental. Ela não escolheu esse destino para si. Quando minha mãe morreu, minha filha tinha quase 2 anos. Foi tudo muito inesperado. Minha irmã me ligou e disse: "Mamãe morreu." Foi uma morte tão assustadora. Ela se engasgou, estava sozinha em casa e ninguém pôde ajudá-la. E só depois de alguns dias ela foi encontrada. Ela morava com uma inquilina e foi essa inquilina que a encontrou. Bem, a gente se falava naquela época, né? A gente estava bem. E quando ela saiu, eu olhei para ela, não sei, talvez eu tenha sentido que era a última vez que a veria. Eu olhei assim, mas por algum motivo ela não olhou para trás. Eu disse: "Tchau, mãe, tchau, mãe." E ela simplesmente foi indo assim. E foi isso. Bom, que pena. Minha mãe também teve uma vida assim. Não muito feliz por isso. Quando a Arina crescer, eu vou contar minha história para ela, só para que talvez ela não repita o que aconteceu comigo, embora eu não ache que ela vá repetir, porque ela está crescendo em condições completamente diferentes, e eu e o pai dela a amamos muito, por isso. E eu vou contar, só para que ela saiba que mamãe às vezes fica brava, não é por nada. Sabe, isso acontece com as mulheres, ela: "Mamãe, você está triste?" Eu digo: "Sim, Misha, eu estou triste." Fiquei surpresa ao perceber que alguém pode me amar só por eu existir. Sou mãe de alguém e para essa pessoa sou tudo. Agora eu entendo que sou uma boa mãe, que sou melhor do que a minha própria mãe, que eu amo meu filho, cuido dele, sabe? Bem, eu simplesmente sou assim. Eu admiro ela. Bem, eu simplesmente... Não dá para explicar em palavras como é possível amar tanto o seu filho. E isso é o mais importante. Eu entendo isso. A maternidade mudou completamente a minha vida. Completamente. Esse é o tipo de amor incondicional. O que é isso? Bem, é simplesmente assim. Você não ama seu filho por algum motivo. Não é porque ele é bom ou por algo que ele faz. Não é porque ele é bonito ou porque ele é tão maravilhoso. Bonito é porque ele é seu filho. Só isso. Eu acho que é por isso que minha Arina é a melhor de todas. Eu mudei. Parei de ser tão amarga assim. Ser mãe quando você não sentiu o amor da sua própria mãe é difícil, mas é possível. Graças ao seu filho. São eles que nos ensinam a amar, a entender, a perdoar, a viver plenamente e a valorizar as pequenas coisas.